Muito bem, irmãos, vamos começar, vamos rezar sempre. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, que aqui seja falado aquilo que Deus quer, que nós possamos também abrir-nos para escutar a sua voz na nossa vida hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos, Senhor, pela história da salvação, porque entras na nossa vida, porque nos convidas a fazer parte da tua vida divina. Ajuda-nos hoje, Senhor, com teu Espírito Santo, para que possamos reproduzir na nossa vida a imagem de Ti, para que as pessoas, vendo em nós a alegria, a santidade, possam, Senhor, um dia chegar a Ti e a mesma alegria e um dia a vida eterna. Pedimos isso invocando o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois hoje, de novo, o tema, na verdade, todo esse livro é um pouco brabo, é de difícil entendimento, que precisamos de toda a ajuda possível e intercessão dos santos, a ajuda do Espírito Santo, para que seja manifesto aquilo que Deus quer. Recuperando um pouco, não vou falar tudo, senão também perco muito tempo recapitulando, mas falávamos sobre a fé, problema da fé, problema da dúvida. Falávamos que a fé não é isenta da dúvida. Vários santos tiveram nos momentos da sua vida dúvidas essenciais sobre toda a vocação, sobre o chamado de Deus. Falávamos sobre a dificuldade que é ter fé no mundo de hoje. Mas esta dificuldade não é só no mundo de hoje, sempre foi esta dificuldade, porque o mundo é contrário àquilo que nós temos como objeto da fé. O mundo é visível, pois o nosso objeto da fé é invisível. Deus essencialmente está fora do campo da visão. É uma coisa que Joseph Ratzinger falava, é muito importante. Por isso que aparece esta dificuldade e aparece esta palavra, talvez. Talvez, de fato, nós estamos todo louco, perdendo tempo aqui. Talvez o mundo está certo. Talvez tudo isso que estamos fazendo é uma coisa, são ilusões que estamos buscando, no fundo, correndo atrás da fumaça. Talvez. E talvez o mundo que é tão certo, tão convicto nas coisas que ele fala, talvez o mundo está errado. Talvez o mundo que vemos, tudo isso que é visível, talvez isso seja uma ilusão, falava Joseph Ratzinger. Talvez aquilo que é verdadeiro, que é permanente, é invisível. E ele vai dizer, a fé, no fundo, é construir a sua vida, afirmar-se em algo, em alguém que é invisível, principalmente invisível. Esse é um ponto muito importante. Por que temos tanta dificuldade? Porque o mundo visível nos rodeia. Falávamos que nós até queríamos voar, queríamos até subir. Fala São Paulo na carta aos Colossenses. Se vós ressuscitastes com Cristo, buscai, procurai as coisas do alto. Até queremos, cara, hoje estou animado, celebramos Santíssima Trindade, hoje quero ser santo. Aí você vai dormir e amanhã já começa. Você já acordou com sono, já tem problema que segunda é o dia de trabalho, tem que fazer almoço, seus filhos, o pai, enfim. Aí um monte de coisa puxando para baixo. Esse mundo visível, pois como a gravitação nos puxa, o mundo nos puxa continuamente para baixo. Qual é a solução? Conversão diária. Conversão diária, ou seja, todo dia renovar a nossa visão de fé. Mas não é somente uma visão, a fé não é somente ter uma visão nova, mas é uma relação nova com a realidade. É um outro modo de agir. Dificuldade, o mundo sempre colocou a dificuldade sobre a ação da fé, porque o mundo sempre nos puxa para aquilo que é visível. Talvez aquilo que não é visível representa a verdadeira realidade. Firmar a nossa fé sobre Deus
Pois parece para alguns uma loucura, mas talvez seja verdadeiro. Afinal, crer, não entrar num esquema, não se trata de... O nosso credo não é entrar num esquema, não é um esquema entrar na nossa cabeça, mas é um modo de se relacionar com o mundo. Crer, no fundo, é entrar numa aventura com Cristo. Esse é um ponto tão importante a ser falado, porque parece que talvez hoje é mais difícil do que era antes. Sempre foi difícil entrar nesta aventura com Cristo, sempre foi mais fácil falar de algumas normas, algumas leis, doutrinas e passar uma ideia. Isso é muito simples, entrar num esquema. A Deus não é tanto um esquema, mas é um novo modo de viver, um novo modo de se relacionar com a realidade. Bem, falávamos da dificuldade do mundo moderno. Dificuldade é que, se antigamente pelo menos tínhamos essa, vamos dizer, essa espiritualidade que nos remetia a algo que nós não entendemos, que nos remetia de fato de que existem algumas coisas invisíveis que agem. Pois hoje em dia parece que entendemos tudo, parece que já perscrutamos tudo que existe no mundo, parece que já temos todas as respostas. A ciência, afinal, a tecnologia, nos dá todas as respostas que nós precisamos. Existe uma comprovação da realidade. Logo, nós podemos comprovar a Deus? Não. Ele existe? Se nós não podemos comprovar, muitos dirão que não. No entanto, de fato, assim, se nós não temos como comprovar, então você não tem como dizer que não e que sim. Tem não, ele é inglês, mas acho que foi como que banido da Inglaterra lá, porque falava coisa que o povo não gostava de escutar. E ele, afinal, foi acolhido, acho que na BBC da Austrália. E ele convidou esse Piers Morgan, se não me engano o nome dele, o jornalista, e convidou algum ateu muito famoso, convidou para falar sobre Deus. E o cara é conhecido por ser ateu. Ateu aqueles roxos. Mas perguntava a esse jornalista, mas não existe a possibilidade que você está... Não, mas não é que é assim, mas você tem como comprovar que não? Não, mas vamos lá. Você tem como comprovar que Deus não existe? Não. Então, existe a possibilidade que Deus existe. Não, mas ele não é que no fundo assim, mas nós não temos como. Se nós com ciência, nós não temos como comprovar, porque essencialmente Deus está fora. A nossa dificuldade é que a nossa mentalidade é muito calculadora e basicamente hoje vamos trabalhar um pouco sobre este ponto. Mas antes disso, falávamos do mundo de hoje, que trabalha com ciência, com aquilo que é experimentável, que trabalha no fundo com fenômenos. Esta é uma linha, vamos dizer, filosófica, depois com Kant e vários outros, que a coisa em si nós não entendemos. Nós podemos ver somente aquilo que é o fenômeno. Então, por exemplo, eu tenho um celular, o que é o celular em si? Eu não sei, mas o celular é uma coisa que deixa você ligar, você consegue ver vídeos no YouTube, consegue fazer, sei lá, mandar mensagem, eu consigo ver os meus pais lá na Croácia através do vídeo, enfim. Mas o que é a coisa em si mesmo? Isso que nós não nos perguntamos tantas vezes. Nós vemos fenômenos, vemos alguma coisa, vemos que ela é alguma coisa. Mas o que ela é em si? Pois o mundo hoje diz que praticamente boa parte do mundo nós não podemos saber. Nós trabalhamos com fenômeno, aquilo que, como ele se manifesta. O que ele é em si mesmo é uma coisa que hoje em dia as pessoas normalmente não querem tocar. O celular talvez é muito simples porque nós criamos. Mas e o universo, o que é em si mesmo? O ser humano, o que é em si mesmo? Falamos dessa pergunta, o que é uma mulher? Pergunta tem um americano também, Matt Walsh, sai por aí perguntando para as pessoas o que é uma mulher. E ninguém sabe dizer uma resposta. Olha que coisa tão simples. O que é uma mulher? Ele diz uma coisa assim, quando teve alguém que perguntou, diga tu, uma fêmea do ser humano. Pronto. O que mais? Sim, isso é uma mulher. Assim, basicamente. Que muito mais, como ser homem. Homem é um macho do ser humano. Pronto. Só que se você dizer isso hoje, opa, tem um problema sério. Tem um problema sério.
Por que ninguém quer dar esta definição? Porque assim vai excluir todas as outras definições sobre as mulheres que as pessoas têm na cabeça, mas que não se verificam em si. Então, hoje, uma mulher, se você bota peito, arruma a cara um pouco, até se você coloca, vamos chegar nesse ponto, mas bota uns hormônios, pronto, já é uma mulher. Mas a mulher é em si mesmo algo, não somente com aquilo que aparece. Mas vemos uma divisão entre uma coisa que aparece e outra coisa que é. Isso é muito importante naquilo que nós vamos falar para frente. O que é algo em si mesmo e o que algo parece ser. Hoje trabalhamos, no fundo, muito com os fenômenos. Afinal, toda tecnologia, toda ciência, toda arte vai trabalhar mais com os fenômenos. Por isso que na filosofia grega, e esse já é praticamente a última coisa que tocamos outra vez, já a última coisa que tocamos, para os gregos, a arte, ou seja, essa parte tecnológica, era a coisa mais baixa que tinha. Mas o mais sublime era a filosofia, pensar aquilo que é em si mesmo. Olha como se apresenta as causas finais, eficientes, formais, materiais. Isso não importava tanto. Importa o que é em si mesmo. O mundo antigo se importa com o ser. Com o ser. O mundo moderno não. Se importa mais com o fenômeno. Como parece ser. Tem uma frase que acho sempre tão maravilhosa, de São João Paulo II. Pois antigamente o valor do ser humano é quem é você. Hoje o que você tem, o que você apresenta. Não importa quem você é, importa o que você apresenta, o que você tem para apresentar. Isso é uma coisa interessante, vi hoje no status de WhatsApp de uma pessoa. O cara que é astrofísico, matemático, cientista, não sei o quê, TikTok, zero. Um monte de outras qualidades, mas TikTok é zero. Ninguém olha para ele. Agora tem um cara que não é nada, não sabe de nada, TikTok, a linha, o cara tá bom no TikTok, tá bombando. Todo mundo sabe quem é. No fundo, hoje, não se trata tanto de ser, apresentar. Como é que você se apresenta? Fenômeno. Vemos que, olha, essa coisa de fenômeno, ser em si mesmo, parece talvez uma coisa que não tenha nada a ver, mas você vê, cara, o mundo está inteiro pensando assim. Não importa o que é a coisa em si, importa como se apresenta. Bem, chegamos aqui, falávamos desse homem que faz as coisas, falamos da história, que era muito importante. Falávamos que eu posso entender aquilo que eu fiz. Então, se eu sei o que é o celular, por que eu fiz este celular? O que é o ser humano, então? Uma dificuldade muito grande. E como o mundo não consegue responder, o que ele diz? É fruto do acaso. A verdade não é o ser. A verdade é porque eu fiz. Falamos verum quia factum. A verdade não é porque ele é. Verdade não é o ente, não é o ser. Não é porque existe que tem um ser. Não. Verdade porque eu o fiz. Se eu não fiz, eu não posso dizer nada, eu não sei. Como o ser humano acabou de ser? Como é que o ser humano foi criado? De onde surgiu? Ao acaso. A barbaridade maior que existe, que acho que é dizer que o mundo saiu. O cara tem que ter muita fé para isso. E hoje vamos dizer que todo mundo tem que ter fé. Fé é talvez o ponto principal desta parte de hoje. Não tanto assim, vamos falar sobre a fé cristã, mas o que significa fé? Nós vamos ver que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de fé. Nós baseamos nossa existência na fé. Agora, que tipo de fé? Essa é a questão importante. Bem, então vamos continuar. Segunda fase. Primeira fase, ela era de história. Fato, fato, fato. Então nós precisamos verificar o fato. Segunda parte, esse verum quia factum não é suficiente. Karl Marx diz, a verdade é porque vai ser feito. Verum quia faciendum. Verum porque, de verdade, porque nós o fazemos, nós o vamos fazer.
A música de hoje, interessante hoje, que cantamos, todas essas formações começaram pela liturgia, depois eu vou tocar, mas essa de hoje eu me surpreendi, então vamos tocar já no assunto. E de mandato de Deus, e de transformar o mundo, falava a música. Esse não foi o mandato de Deus. O mandato de Deus foi e de anunciar. Mas por que transformar? Nosso querido irmão Karl Marx. A verdade é a transformação que nós oferecemos. Gente, para ser marxista, tem que ter muita mais fé do que acreditar em Deus. Vamos chegar nesse ponto. Não é suficiente, é verdade, porque nós temos. A verdade, ela é relacionada à transformação. Nós precisamos transformar. Não é tanto fazer, nós precisamos transformar. Se a antiguidade falava e medieval falava daquilo que é eterno, a modernidade falava muito do passado. Contemporaneidade fala do futuro. E todo mundo usa isso. Ninguém é isento. Todo mundo fala do futuro. É sempre uma promessa que remete ao futuro. Transformar. Mas não somos nós que vamos transformar. Esse é o ponto principal. A verdade não é a nossa transformação. A verdade é Deus que transforma. Semana passada nós cantávamos o Salmo. Senhor, enviai o vosso Espírito e renovais a face da terra. Renovareis a face da terra. Quem é que transforma? Deus. Não somos nós. Por detrás desta mentalidade de que nós precisamos transformar o mundo, não é Deus. Deus transforma pessoas que agem no mundo, isso sim. Deus. A diferença parece a mesma coisa. Não, a mesma coisa não. É muito diferente uma coisa da outra. Na verdade, não é a transformação que substitui agora o feito. Porque aquilo que foi feito no passado é ambíguo. É subjetivo, você pode interpretar como você quiser. Não é 100% confiável. Falava eu do mesmo exemplo do Papa Pio XII, que tantas pessoas caluniaram depois. Caluniaram, interpretaram a história e fatos de um modo como eles queriam. Pio XII, um verdadeiro santo, amigo dos judeus, recebeu o título por causa no início dos anos de 60, por causa de um filme e tantas outras histórias, recebeu o título de colaboracionista com o nazismo. Não é nada a ver uma história com outra. Mas foi passado. Vemos que a história que nos é contada, essa história, quem consegue comprovar? Quem consegue comprovar? Agora, problema da Ucrânia. Ucrânia, né? Você fala? Ucrânia. É que em croata é Ucrânia, sempre fico Ucrânia. Problema da Ucrânia. É culpa de quem? Claro que é dos russos. Claro. É uma coisa muito simples. O que você está falando? Será que é tão simples? Será que é tão simples ver os fatos? Será que é tão simples interpretar a história? O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele ressuscitou? Será? Onde é a nossa comprovação? Porque o mundo inteiro foi transformado por causa de Jesus Cristo, isso sim. O mundo inteiro entrou numa transformação. Mas cadê a comprovação? Será que não foi só uma ideia? Não se trata tanto daquilo que aconteceu. Agora não. A verdade é a transformação. E a tecnologia aí entrou, faz festa. Grande dificuldade é, hoje, para os seres humanos, o que é que próximo vamos fazer? Outra coisa muito interessante é, não importa a origem. Então, o passado já não importa. Importa é o futuro. Não importa uma linha de fatos. Isso é curioso. Aquilo que é o eterno, a verdade, descartamos, não sabemos nada sobre isso. Aquilo que foi feito, aquilo que já existe, essa coisa a gente não gosta, vamos tirar também. Agora é uma abertura ao futuro, ao que vamos ser. E você olhando ao mundo, essa questão da ideologia do gênero, homens virando mulher, mulher virando homem, o que é próximo que vamos fazer? Não importa quem a pessoa é.
Importa o que ela vai se tornar, em que vai se transformar. Isso é verdade? Essa é a grande questão que está por detrás. É verdade esta toda transformação? Nós precisamos ter sempre um bom senso. Um bom senso em tudo que nós vamos fazer. Nos interessa a verdade. Nos interessa, pois, o verdadeiro ser. Nos interessa o ser, porque é nele que está contida a verdade. Mas existe um ser por excelência, que é Deus, que compartilha o seu ser com todos os outros. Existe um ser que é eterno, que é verdadeiro, que é Deus. Questão que muitas vezes hoje reduzimos o ser humano a um factum. Para entendê-lo, ele vai dizer como fatiendo. Então, o que é um ser humano? É uma coisa que pode ser manipulada, que pode ser transformada. É uma coisa que pode ser destruída, que pode ser... Lendo sobre São Paulo VI, que é um grande homem, um verdadeiro santo, tão mal interpretado também, e tão odiado pela verdade. Humane vitae. Uma das coisas, porque ele fala da questão de não manipular a vida dos seres humanos. Que no fundo se torna uma coisa. Nós manipulamos coisas. Vida humana já não se torna, pois, algo de máxima dignidade, uma coisa. Hoje a vida humana é uma coisa. Uma das coisas que eu sempre me lembro que fiquei chocado, que aqui no Brasil, pois muitos têm uma ideia da vida humana como uma coisa. Sempre lembro da Cidade Alerta, acho que se chama. Quando eu assistia, que estava na missão lá no interior de São Paulo, e muitas vezes à tarde não tinha nada e eu via essas coisas. Em Curitiba, 2 meninos, 13 e 14 anos, mataram uma mulher por causa de uma bolsa. Se vê nas câmeras, ela sai do posto, eles puxam, ela puxa, e como é 2 moleques, a mulher, não sei, mas era mais forte, tira a alma, mata, pronto. Ser humano, o que é? Uma coisa. Precisa ser transformada, precisa ser tirada. Como eu quero, como eu gosto, como bem eu entendo. Não existe um ser aí, algo eterno, não é uma coisa. O que nós vamos fazer mais como ser humano? Tem gente que de fato se transforma, mas é muito importante entender isso, porque às vezes não é tanta coisa. Sim, mas o que mais? Tem seres humanos ainda agora que andam com chifre todo colorido. Sim, faça o que você quiser, mas o que mais vai querer fazer? Até onde vai chegar a manipulação do ser humano? Uma vez que é entendido como algo que foi feito, simplesmente feito, uma coisa, e podemos manipulá-lo para transformá-lo em que nós queremos. O problema é que ser humano não é somente uma coisa. Imagem de alguém que é eterno, que é Deus. Isso remetemos à Santíssima Trindade que hoje celebramos. Nós somos criados à imagem. Somos criados à imagem. A imagem de Deus. Não somos uma coisa. E onde que entra em fé? Fé em tudo isso. Com esse segundo passo do espírito moderno, isto é, com atenção voltada para o que é factível, fracassou também a primeira tentativa da teologia de responder à nova realidade. Se fala muito da história, pois nós não conseguimos responder a muitos fatos históricos. Não conseguimos. Falava hoje mesmo da unidade da revelação, formação hoje de manhã. Gente, se você pegar a Sagrada Escritura, e você vai pegar aí tudo que estava falando, 600 mil homens que saem do Egito para chegar à Terra Prometida. Se tivessem feito uma fila, seria uma fila desde a Terra Prometida até o Egito. 600 mil homens. Então, quer dizer, cadê os fatos? Jonas, que passa 3 dias dentro de um peixe grande, uma baleia. Gente. Mas, assim como nós entendemos a Sagrada Escritura, somente como um fato, somente no seu caráter histórico, vemos que isso não. Teologia política, parece que, assim, não sou eu, talvez alguém vai pendurar em mim, mas parece que o Bento XVI é chagado com marxismo. Não sou eu, ele que fala e ele que vai continuar falando muito. Teologia política,
Então, se nós precisamos transformar o mundo. Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos transformar o mundo, gente. Cadê essa? Ficar aqui parado, escutando o padre falar de alguma coisa, para quê? Perdendo tempo, nós precisamos transformar, precisamos levantar o grito, como falava uma das músicas hoje. Levantar o grito pelo, não sei o que era. É isso que é a fé? Veja, existe um caráter histórico. A história da salvação é uma coisa fantástica. E existe uma ação, vamos dizer, política. Mas a fé não se reduz a isso. Nem a seu caráter histórico, nem a uma teologia política. A fé não se baseia nisso. E esse é o ponto principal que nós vamos tocar hoje. A fé não é tanto de saber e fazer. É de firmar-se e entender-se. O número 5, se alguém está no livro, o número 5, fé como ato de firmar-se e entender-se. Esta é a parte maravilhosa, acho que outro dia falei na homilia. Fé tem esta, eu vou ler aqui na página 52, porque é muito importante. Duas concepções totais e duas possibilidades do existir humano, apesar de relacionadas entre si, devem, no entanto, continuar bem distintas. Um pensamento voltado para aquilo que é o feito e uma reflexão sobre si mesmo. Duas coisas precisam ser como que separadas, mas, de certo modo, elas andam juntas. Confrontando o binômio firmar-se e entender-se com saber e fazer, faço alusão a uma expressão bíblica fundamental e intraduzível sobre a fé, que se baseia num jogo de palavras que poderíamos tentar reproduzir assim. Sem firme confiança, não vos firmareis. Isaías 7,9. Então, Isaías, capítulo 7, versículo 9, vai dizer: sem firme confiança, não vos firmareis. Esse radical MN, amen, abarca uma multiplicidade de significados que, por meio de seu encadeamento e de sua diferenciação, acabam engendrando a grandiosidade desta oração. Esse radical, amém, de M, que no fundo é amém, é fidelidade, firmar-se, confiar-se, fincar-se em algo, crer em algo. Muito bem. Então quer dizer que crer em Deus ganha, portanto, um sentido de firmar-se em Deus. Ato esse que dá ao homem uma base sólida para a sua vida. O que queremos dizer aqui? Sem firme confiança não vos firmareis. Parece uma coisa, então, se não tivermos fé, firme confiança, fé em Deus, não experimentaremos firmeza. Acho que Cristo, em outras palavras, diz: quem constrói a sua casa sobre a rocha firme, quando chegam os ventos, chuva e não sei o que, a casa vai permanecer. Me parece que é bastante simples de entender. Se você construir sua vida sobre algo sólido, quando chegam as dificuldades, você se mantém firme. Se você cria sua vida, constrói sobre areia, chega vento, chuva, não sei o que, a casa vai embora. Jesus Cristo fala a mesma coisa com outras palavras. Mas, sem firme confiança, não vos firmareis. Como que o grego traduziu isso? Se não crerdes, não entendereis. Vemos que existe uma helenização do termo. A fé é passada de um âmbito existencial para um âmbito ideal, intelectual. Isso que muitas vezes vocês com certeza me escutaram, que não precisamos descer, enraizar. Entrar na realidade não é uma ideia de Deus. Nós não se trata de seguir uma ideia, não se trata de entender, tanto quanto entrar e seguir, firmar-se em cima de uma pessoa, de alguém que é eterno, que é estável. Firmar-se para depois também entender. O grego traduz: se não credes, não entendereis. Mas não se trata tanto de entender, como voltamos a dizer, firmar a nossa vida. A fé, ela está num plano diferente de fazer e factibilidade. A fé é uma confiança naquilo que não foi feito por nós e jamais será. Não foi feito por nós. Deus não foi feito por nós.
Falava hoje o Padre Vinícius naquela formação, e com toda razão, que não somos como outras religiões. Nós não buscamos dar sentido às coisas. Nós recebemos o sentido. Duas coisas muito diferentes. Nós não buscamos transformar. Nós, em primeiro lugar, somos transformados. São duas coisas muito diferentes, porque uma coisa baseia a nossa vida em alguém que é eterno. Outra coisa baseia a nossa vida em algo que é instável, que é o ser humano. Estão conseguindo entender? Parece uma coisa, afinal, não somos chamados de fato. Falam que quem verdadeiramente transforma o mundo são os santos. Com a sua vida tem transformado o mundo. Gente, nós também somos chamados a ajudar nesse processo. Mas isso não é fundamental. Fundamental é Deus. São coisas muito, muito diferentes. Existem duas formas de comportamento humano quanto à realidade, vai dizer Joseph Ratzinger. Esse pensamento calculador sobre a factibilidade e um pensamento reflexivo sobre o sentido. Por exemplo, temos um motor. Olhando para o motor, você vai dizer, bem, o motor serve para puxar um carro, para guiar, no fundo, para traduzir aquela gasolina, algum tipo de combustível, traduzir numa força mecânica. Tá? Isso serve para puxar o carro, mas qual é o sentido? Eu tenho aqui, obrigado. Qual é o sentido dele? Quais são os outros efeitos? O mundo ficou, dou um exemplo, acho que é muito simples, o mundo ficou tão fascinado com a tecnologia que não se perguntou quais são os efeitos colaterais. O próprio motor. Hoje o mundo, acho que vocês estão, cada vez mais se fala do meio ambiente, não é? E com razão, o Papa tem batido muito nessa tecla. Mas o mundo não se importava um tempo atrás, porque era importante a coisa feita. Quais são os seus efeitos? A quem me importa? Os efeitos secundários. Me importa aquilo que eu fiz para alguma coisa. Existe um pensamento calculador que não se preocupa com o sentido. Pensamento reflexivo sobre o sentido das coisas. São Boaventura, isso não é de hoje, São Boaventura no século XIII vai dizer que aprendemos a medir o mundo, esquecemos de medir a nós mesmos. Ele repreendia os seus contemporâneos e aprenderam como medir as coisas. Naquela época já tinha uma ciência. Ciência não é uma coisa nova. Tinha várias medidas, faziam várias coisas importantes e interessantes, mas esquecia muitas vezes de medir a si mesmo. De ver quem são eles, o que, quem, que e quem é um ser humano. Vamos repetir a mesma coisa em outras palavras. Sempre falando sobre a fé. A fé, como ela é vista pelo credo, não é uma forma imperfeita de conhecimento, ou uma opinião que depois possa ou deva ser trocada por um conhecimento factível. Na verdade, trata-se de uma forma essencialmente diferente de comportamento espiritual que existe ao lado daquele conhecimento como algo autônomo e próprio, de modo que não pode ser reduzido àquele nem derivado dele. A fé é um comportamento espiritual que é alheio ao conhecimento técnico. Ainda mais, no âmbito das decisões fundamentais que o ser humano precisa tomar, quer queira, quer não, e que só podem ser tomadas de uma única forma, é essa a forma que chamamos de fé. Agora, prestar atenção, ligar todos os motores aí dentro, vamos agora aumentar os giros. Tudo que nós fazemos precisa de fé. Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês acreditam que era importante estar. Por que tantas outras pessoas não estão? Porque acreditaram que tinha outras coisas mais importantes. Você hoje, o mundo é redondo ou ele é plano? O mundo hoje, a Terra é redondo, não é?
E você viu com seus olhos? Por que você fala então que o mundo é redondo? Alguém te disse. E você acredita nele por quê? Você tem fé. Esse povo marxista da transformação, o futuro é sempre algo. Porque eu falava que tem que ter muita fé. Eu falava com uma pessoa, eu dizia, cara, tem que ter muita fé. Porque a humanidade vai se resolver. Na conversa, a pessoa estava destruindo a humanidade toda, que não muda nunca, desde a sua... Mas ela tem fé de que vai mudar, sozinha. Pô, cara, mas você tem que ter esta incoerência, você tem que ter muita fé. Nosso Deus é muito mais coerente que isso. Você tem que ter fé para acreditar que tudo isso aconteceu ao acaso. Gente, você tem que ter fé. Para mim é muito mais plausível que alguém criou este mundo do que todas as coisas acontecerem sozinhas. Gente, você tem que ter muita fé. Tudo que nós vamos fazer, você precisa ter fé. Quando você deixa o seu celular com alarme para acordar no outro dia, você tem que ter fé de que ele vai funcionar. Por isso que às vezes eu fico em agonia, fico acordando a noite inteira porque acho que é desgraçado não vai me ligar, não vai me acordar. Veja, dou outro exemplo, abertura à vida. Tanto se fala sobre isso na igreja. Tem que ter fé. Mas, por outro lado, tem que ter fé também para estar fechado à vida. Eu estou aberto à vida porque acredito de que isso é o melhor para mim. Eu estou fechado à vida porque acredito que isso... Você foi e voltou. Você verificou que isso é pior para a sua vida, estar fechado, estar aberto. Você foi lá para o futuro, depois voltou, fez um cálculo, colocou num papel, comparou. Não. Você acreditou. Tudo que nós vamos fazer precisa de fé. É um ambiente como que separado daquilo que é conhecimento factível. Para um ou para outro lado, nós precisamos ter fé. Nesse pequeno ponto, o Papa, repito, acho que ele estava chagado com Marx, porque volta a falar disso. Volta a falar sobre ele, porque é uma proposta muito atraente, mas que nunca se concretiza. Nunca se concretiza. Mas não estou falando é toda essa de transformar, não estou agora, mas toda essa de transformar o futuro, de que nós vamos conseguir, de que o ser humano é bom, é uma frustração eterna. Frustração eterna. Esperar solução, colocar fé em alguém que não é estável. Esse é um grande... Sim, nós talvez somos... talvez somos loucos, voltamos àquilo. Talvez. Talvez somos gente sem noção. Mas olha, existe muita mais coerência naquilo que nós falamos do que aquilo que o mundo fala. E onde há coerência, há verdade. Muito mais estável. Um mundo muito... Esses dias eu repito, eu escuto tanta coisa. Não é fácil o combate. A grande dificuldade é que as pessoas estão com muita mais fé do que nós, muitas vezes. Convencidas. 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 E não é fácil. Às vezes precisam acontecer coisas assim grandes para que a pessoa possa se questionar. Não sei se vocês percebem, mas as minhas homilias eu procuro, pelo menos, não tanto convencer as pessoas. Fazer questionar-se. Fazer questionar. Se você se questiona, pois pelo menos existe uma abertura. Aquela frase de ide anunciai, que não é ide transformai, que nós podemos anunciar, nós podemos transformar a ninguém, gente. Nem a minha vida consigo transformar, imagina a vida do outro, imagina o mundo inteiro. Tantas vezes eu não gostaria de sentir alguma coisa, às vezes desprezo por uma pessoa, tantas vezes eu não gostaria de fazer não sei o quê, tantas vezes eu gostaria de outras coisas e não consigo. E eu vou transformar alguém, vou mudar a vida de alguém, nem minha que eu consigo. Isso. Ide e anunciai. Nós apresentamos, anunciamos. Nós não temos o poder de transformar, mas nós anunciamos, damos a possibilidade, pedimos a abertura para a pessoa, para que Deus possa transformar, para que Deus possa agir. Coisa boa de Deus
é que sempre é um cavalheiro. Não obriga, não exige, não força. De novo, afinal, o que significa ter fé? Seguinte resposta. É o ato de o ser humano firmar-se na realidade como um todo, sem que esse ato seja redutível ao conhecimento, por ser incomensurável em relação ao conhecimento. É a atribuição de sentido sem a qual o ser humano como um todo ficaria fora de lugar. É um sentido anterior de calcular tudo. Existe um pensamento calculador. Nós precisamos ter isso, gente. Isso é fundamental. Deus nos deu uma razão para que possamos pensar. Mas existe um sentido anterior a isso. Anterior à razão humana, que é a razão divina. Nós não falávamos que, pois aquele que criou esse celular dá um sentido a ele, não é? Vai servir para isso, isso, isso. Nós não nos criamos. Como que nós vamos dar sentido a nossa vida se não fomos nós que nos criamos? Nós precisamos receber o sentido de alguém. A diferença entre nós e as outras religiões, volto a dizer, as religiões procuram dar sentido. Nós não, nós recebemos sentido. O sentido foi revelado para nós. Sem a palavra, sem o sentido, sem o amor, o ser humano chega à situação de não poder viver mais, mesmo que ele esteja cercado da abundância de todo o conforto da terra. Quem não sabe que essa situação do não posso mais pode surgir no meio da abundância externa, mas o sentido não deriva do saber. Nós voltamos a dizer quantas pessoas que têm tantas coisas que são miseráveis, porque falta o sentido. Nós, para existirmos, precisamos de um sentido, ou seja, o chão sobre o qual podemos firmar-nos e viver a nossa existência como um todo. Ele não pode ser produzido. Ele pode ser recebido. Grande questão do cristianismo. Nós recebemos o sentido. O sentido não fomos nós que demos. Qual é o sentido? Qual é a razão por detrás de tudo? É o Logos. Nós já falamos no início, o Logos. Razão, Jesus Cristo. Por Ele, para Ele, por meio dele, tudo foi feito. A razão do sentido humano, a razão de toda a criação é Jesus, é Logos. Existe uma razão divina. Não se trata a nossa fé. Não se trata de nós darmos um sentido. Se trata de receber. Não se trata de nós transformarmos. Se trata de nós sermos transformados. Mas aqui, muito bem. Querer produzir o sentido por meio do conhecimento da factibilidade seria uma tentativa tão absurda quanto o barão de Münchhausen, que pretendia sair do atoleiro puxando ele próprio os seus cabelos. Então o cara estava atolado, estava querendo puxar a si mesmo fora. Isso tem sentido? Nenhum. Pois isso que o Papa vai dizer, olha, nós produzir o sentido por meio do conhecimento daquilo que é factível, dos fatos. Os fatos não nos dão sentido. O sentido é anterior para poder interpretar os fatos. O sentido dele vem antes. Estão falando sobre o universo. A frase mais, acho que se não me engano, é aquele Stephen Hawking. Tem um filme sobre Deus que os protestantes fizeram, que os protestantes gostam dessas coisas. Eles gostam mais de debater do que os católicos. Nós somos muito fracos. Deus não está morto. Ele fala uma frase de Stephen Hawking, basicamente ele falou, o universo existe porque ele se criou. Aí ele fala assim, é uma frase de Stephen Hawking, aí teve um cara que fala lá, acho que um matemático lá dos Estados Unidos, a frase idiota falada por um cara inteligente continua sendo uma frase idiota. Uma mulher, alguém que se diz uma mulher. Isso que é o que o povo fala. Uma mulher é alguém que se diz uma mulher. Cara, mas você pega a mulher para explicar que é mulher e você o explica sendo mulher. Que depois você explica e entra num círculo assim. É puxar-se pelo cabelo para sair do atoleiro.
Não tem sentido nenhum. No entanto, o mundo vive assim, não tem coerência, não tem base. Claro, se ele eliminou a base, se ele eliminou a razão, se ele eliminou a rocha firme, claro que vai dando círculo aí, volta sem sentido, sem nexo. Continua fazendo. Universo. Gente, somos tão pequeno para entender o que é o universo, dar sentido ao universo. Não somos nós. Ele nos foge. É muito maior do que nós. Não fomos nós que criamos. Somente pode ser recebido. Eu tenho outro exemplo que eu achei muito massa. Não sei se vocês assistiram Hobbit, o terceiro filme do Hobbit. Não tem o Legolas, que está lá combatendo. Legolas é o elfo, né? Eles são muito leves, tudo bem. Beleza. Mas o cara vai pulando em cima de pedras. As pedras caem, que as pedras têm uns 5 quilos, ele deve ter 60, e ele consegue se empurrar naquelas pedras que estão caindo e ele consegue pular. Não sei se vocês... Cara, é um absurdo. É um absurdo. Pois ele que é mais pesado do que aquilo sobre o que ele pisa, e ele consegue se apoiar e ainda consegue pular. Mas não tem sentido nenhum. E o que o mundo está fazendo hoje? Baseando sua vida em coisas menores ainda do que o ser humano. Mas voltamos continuamente a dizer: a fé nos dá um sentido. A fé significa apoiar a sua vida sobre o sentido que é Deus. Firmar-se naquele que é eterno, que é estável, naquele que é. Sempre gostei desta frase do nosso reitor. Dizia que o meu tempo está acabando, vou desligar o meu relógio. Ele dizia que eu sou aquele que sou. É o nome de Deus, quando ele se apresenta a Moisés. E eu vou dizer àquele povo, quem é você? Eu sou aquele que sou. Se Deus é aquele que é, logo, outros não são. Para que nós sejamos, nós precisamos ser com Ele. Por que nós falamos tanto da cruz? Porque aí onde se manifesta quem Deus é, de modo mais sublime. Quem Deus é. A verdade sobre Deus tem se manifestado na cruz. O sentido da nossa vida é a cruz. Por isso aquela oração de São Bento. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão. Eles luz. Para orientar a minha vida, seja esse o sentido. Cruz sagrada. Rapaz, e nós orientamos a nossa vida pela cruz. O que dá sentido à nossa vida hoje? Pois ter fé, agora vamos entrar na fé cristã, e já vou acabar com isso, hoje acertei mais ou menos o tempo. Ter fé à maneira cristã é dar resposta ao Logos. Nós, no estudo bíblico, que estamos vendo o Verbum Domini, documento da igreja sobre a palavra de Deus. Deus fala, e Deus convida a dar uma resposta. O que é a fé? Foi resposta a Deus. Resposta a Deus que se comunica. Resposta a Deus que entra em relação conosco. Deus, esse ser completamente relacional. Se existe uma coisa boa da filosofia contemporânea que tem enfatizado muito a relacionalidade. E é para nós, seres humanos, para entender quem Deus é fundamental. Pois nós somos seres humanos enquanto também estamos em relação com o outro. Primeiro com Deus e depois com o outro. Quando nos cortamos as relações, o ser humano empobrece, fica vazio. Para entender o ser humano, precisa ser entendido o ser humano também em relação ao outro. Ser é um ser relacional. Deus quer entrar em relação conosco. Deus pede uma resposta. Deus pede como que estabelecimento de uma relação. Então, o que nós podemos fazer? O que diz a fé cristã? Aceitar o sentido que nos foi dado. Aceitar o sentido que nos orienta, que é Deus. Volto eu a dizer, todas estas formações começaram por uma questão litúrgica, que nós aqui
na liturgia, toda a celebração, nos orientamos para Deus. O fundamento é Deus. O sentido é Deus. O resto é o resto. Na liturgia nós recebemos, nós nos alimentamos, nós nos firmamos para que de fato possamos viver, segundo o sentido divino lá fora. Mas aqui, fundamental, é o sentido divino, é Deus. Firmar-se sobre Deus. Nós não contemplamos outras coisas. Nós não contemplamos outras pessoas. Elas podem ser maravilhosas, nós não contemplamos ideias e coisas. Nós contemplamos a Deus. A Deus. Porque queremos receber o sentido dele. Queremos firmar a nossa vida sobre ele. A fé cristã significa, conforme já dissemos, assumir a opção de que o invisível é mais real do que o visível. O invisível é mais importante do que o visível. A caridade com os irmãos, muito importante. A caridade com Deus é fundamental, é anterior. Sempre vai ser anterior. Falava hoje uma frase mais ou menos nesse sentido. Aquelas mãos que não ajudam o próximo não valem nada. Resposta cristã. Interessante que aquelas mãos que mais ajudaram, oração na boca, e as mãos que não ajudam ninguém não valem nada. Resposta cristã. Interessante que as mãos que mais ajudaram tinham oração na boca. Os santos, não ouvi nenhum que não teve impacto impressionante sobre a vida comunitária. Nenhum. Por isso que eu falava para uma pessoa esses dias atendendo, meia hora de conversa, e a pessoa depois, entendi, padre, agora vou me isolar de todo mundo. E eu querendo rasgar as vestes. Entendeu nada. Isso não é a santidade. Não é isolar-se de todo mundo. Não é separar-se de todo que não presta. Não. É por amor a Deus justamente ir ao encontro daquilo. Por amor a Deus, por ser orientado por sentido divino, ir ao encontro daquilo que é nojento, daquilo que é baixo. Não para ser um com Ele, mas porque somos um com Deus, vamos ao encontro daquilo que é miserável. A diferença é muito grande, queridos irmãos, do que contemplar a miséria. Isso não é. Miséria não nos importa Deus, que nos chama a ir ao encontro também da miséria. A fé, afinal, é uma dupla afronta ao mundo. Porque nós recebemos, nós vamos fazer. Nós não fazemos para que recebamos. Aquela coisa, acho que já falei aqui tantas vezes sobre os mártires. As mártires não entraram no martírio para receber a vida eterna. Os mártires entraram no martírio porque já receberam a vida eterna, já encontraram a vida eterna. Só é capaz de dar a vida a alguém que a recebeu. Aquele que já entrou na vida eterna nesta vida, perder esta vida para quê? Assim, qual a diferença? Qual a dificuldade? Nós fazemos porque já recebemos. Nós não fazemos coisas. Nós não amamos o próximo para que possamos amar a Deus. Nós amamos Deus para que possamos amar o próximo. A fé é uma dupla afronta ao mundo. O mundo oferece positivismo, este fenômeno, e oferece a tecnologia, vamos fazer muitas coisas. Positivismo, o fenômeno, e a gente fala de coisas invisíveis. Cara, é um dedo no olho do mundo. Falando tanto de coisas visíveis, tantas coisas que é necessário refazer, e nós falando de algum Deus que a gente nem consegue ver. Tecnologia, muito importante fazer muitas coisas. Em vez de fazer, nós falamos de receber. Que coisa interessante. Dupla afronta ao mundo, diz Joseph Ratzinger, e por isso que a nossa fé, pois, sempre será perseguida. O primado do invisível sobre o invisível e do receber sobre o fazer opõe-se radicalmente a esta situação básica. É provável que seja essa a razão de ser tão difícil hoje em dia dar o salto de confiança no visível. Falamos de realidades invisíveis.
Falamos de receber. E o mundo só quer saber daquilo que é visível e de transformar, fazer as coisas. Claro que vai existir uma oposição. Existe uma oposição. No entanto, vamos olhar a vida dos santos, daqueles que construíram a sua vida sobre o receber e o invisível, e veremos que tiveram um compromisso profundo com aquilo que é visível e que deram muito. Só podemos dar aquilo que recebemos. A nossa fé nos diz: dá a vida por amor a seu irmão. Mas só é possível se já recebemos a vida de Deus. Isso é por hoje. Já deu uns 55 minutos, já dá 9 horas. Continuaremos. A partir de agora vai ser mais coisa cristã e menos a questão do mundo. Passamos uma parte mais, ainda tem desta parte de teologia fundamental, que no fundo liga muito com a filosofia. A parte mais brava passamos. Importante sempre entender, firmar a nossa existência. Somos chamados a firmar a nossa existência em Deus. Construir a vida humana de um modo extraordinário, de um modo belo, de um modo eterno, é construir a vida sobre Deus. Firmar-se em Deus. Aquele que é invisível, no entanto, que é fundamento de toda a realidade. Fiquemos de pé. Rezemos. Rezemos a Virgem Maria, que nos ajude. Sermos dóceis ao Espírito Santo. Ela que recebeu, ela que se abriu plenamente ao Espírito, que nos ajude também a abrirmos-nos a Deus, que Ele transforme a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.